terceiro bloco da série de entrevistas da agência Rio de Notícias com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, o candidato do PCB, Eduardo Serra, irá falar sobre a área de economia. Candidato, como lidar com os royalties do petróleo, visto que o Rio pode ter perdas bilionárias nos próximos anos com a redistribuição destes recursos? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Antes dos royalties, eu queria falar de uma concepção. É a concepção do desenvolvimento planejado e integrado. Nós temos a proposta de criar um banco público de desenvolvimento para financiar a economia do Estado, os projetos sociais. Nós temos a proposta de criar a região metropolitana do Rio de Janeiro como ente político independente para que a política possa ser implementada de forma integral e concatenada entre todos os municípios e macro-regiões do Estado com a mesma finalidade. Nós temos uma visão do desenvolvimento planejado, né? Não à mercê do mercado. Então, no Rio de Janeiro, nós temos grandes investimentos privados, mas o Rio depende desses investimentos privados. Se eles não vierem, não tem desenvolvimento. Nós discordamos disso. No caso do petróleo, nós temos uma proposta clara, é lutar pela manutenção dos atuais royalties do petróleo, até porque o Rio de Janeiro foi lesado na Constituinte de 88 no ICMS, e o royalty vem para compensar um pouco isso, para prevenir a remediação de danos ambientais e, na nossa opinião, também para a pesquisa e a produção de energias alternativas. Infelizmente, o que vem acontecendo é um mau uso dos royalties. Então, muitas prefeituras fazem embelezamento de praças e tal, e não investem nas áreas sociais, que deveria ser, a nosso ver, uma prioridade, além dessas outras que eu mencionei. E nós temos uma visão clara quanto à Petrobras. Nós queremos a Petrobras reestatizada para que ela, 100% estatal, possa reinvestir uma parte dos seus lucros nas áreas sociais e no desenvolvimento igualitário do país. Então, nós falamos que para o pré-sal, quer dizer, para a riqueza do pré-sal, deve haver um tratamento diferenciado, um tratamento nacional, de forma que uma parte dessa nova riqueza fique no Rio de Janeiro, pelas mesmas razões dos atuais royalties do petróleo, mas que uma parte substancial seja redistribuída nacionalmente com prioridade para as áreas mais carentes. Ok, candidato, muito obrigado. Nós agora vamos para a próxima questão, ainda no tema economia. Candidato, o que fazer para resolver o gargalo do transporte de massa do Rio, que hoje está perto da saturação? Lembrando que o senhor tem 2 minutos para a resposta. Então, na questão do transporte, a gente pode levantar algumas informações, né? Os trens, as barcas, transportam menos passageiros do que já transportaram. E os ônibus, até pela questão do espaço urbano das vias de superfície, são uma solução esgotada. Isso é ineficiente, uma solução ineficiente, cara, poluente. Isso se dá por conta da natureza privada do transporte. Quer dizer, as grandes empresas de ônibus, elas formam um oligopólio muito forte, que tem grande força política, e a pressão política dessas empresas impede que as barcas se desenvolvam, que os trens se expandam, que o metrô se expanda, e que sejam adotadas outras soluções, como, por exemplo, a dos veículos leves sob trilhos, que nós defendemos como uma solução barata, não tem que desapropriar nada. A gente vê a Transcarioca aí gastando um dinheirão para desapropriar. O VLT vai paralelo à rua, com pilastras elevados. Então, nossa proposta é clara, criar empresas públicas de transporte, não renovar algumas concessões, nós vamos fazer uma estatização do transporte gradativa, de forma que o transporte privado de ônibus seja complementar. E nós vamos expandir fortemente as barcas, os trens, o metrô e o veículo leve sob trilhos. É interessante lembrar que o presidente da Barcas S.A., há pouco tempo, pediu aos seus passageiros para não viajarem de barca. Quer dizer, isso é um absurdo em si mesmo, é uma empresa que não quer o cliente. Isso acontece porque ele tem a garantia do lucro dele, e no nosso governo, com essas empresas de caráter público, estatal, esse transporte vai ser expandido. E nós temos um cálculo. Se nós racionalizarmos o sistema, torná-lo mais eficiente, mais integrado, investindo nos trilhos e no aquaviário, e aplicando uma parte dos lucros no próprio investimento do sistema, a tarifa pode ser cerca de 50% do padrão atual.